Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Participe! Os sindicatos dos metalúrgicos de Osasco e região divulgaram no dia 17 de julho um estudo dos acidentes graves e fatais ocorridos nas empresas metalúrgicas de Osasco e região. Você vai se surpreender com os números. Que mostram os números de acidentes que ocorreram nos últimos 4 anos e faz um perfil das vítimas. Para saber resultados dessa pesquisa e ação que o sindicato vai tomar para combater os acidentes, o Visão Trabalhista em Debate entrevista hoje o diretor da entidade, Gilberto Almazan. Gilberto, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite, Gilberto. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite feito por vocês. Mais uma vez, obrigado pela sua presença. Gilberto, quem sabe que a agenda é muito lotada, mas houve um tempinho para vir aqui atender o nosso pedido e falar de um tema importante, que você em casa sabe o que eu quero dizer, né? Divulgar um estudo sobre acidentes nas metalúrgicas. É um assunto que tem que ser discutido sempre. Gilberto, eu começo a lhe perguntar e pedir essa explicação sua aos nossos telespectadores. Por que o sindicato resolveu fazer essa pesquisa e qual a importância dela no combate de acidentes na base da entidade, Gilberto? A gente teve casos isolados. Em 2010 a gente teve uma morte numa empresa e, ao mesmo tempo, em uma outra empresa, uma moça foi mutilada, perdeu a mão numa máquina. E a gente insistiu em fazer a denúncia e pedir a fiscalização na empresa porque outras pessoas podiam estar morrendo, continuando sendo mutiladas naquelas máquinas perigosas, e a fiscalização demorou. A gente chegou a fazer atos na superintendência lá em São Paulo, na rua Martins Fontes, na antiga DRT, né? A gente fez denúncias lá, fizemos manifestações e depois esses casos foram se repetindo. E a gente então sentiu a necessidade de colocar no papel os números completos, estudar mais profundamente esses casos de acidentes do trabalho na nossa região. Por que isso acontece, Gilberto? Em pleno século XXI, isso ainda acontece. E com a base que é muito forte, que é o sindicato, que é um grande parceiro dos trabalhadores, mesmo com toda essa estrutura, com toda essa força, ainda acontece. Tem empresas ainda que negligenciam a lei, enfim, o respeito ao ser humano. Infelizmente isso ocorre. A gente viu o crescimento da produção nos últimos anos, né? A gente vinha num período de desemprego, as pessoas foram contratadas e a gente vê baixa qualificação, quer dizer, não há treinamento suficiente. Os números aqui vão mostrar que pessoas que se acidentaram não foram contratadas para aquela função, foram para outras. São trabalhadores jovens, na grande sua maioria são trabalhadores jovens que têm se acidentado. Tem crescido o número de mulheres em acidentes graves ou fatais. Quer dizer, isso demonstra que essa ânsia de contratação de trabalhadores, não há o treinamento suficiente e também as máquinas não são adequadas e preparadas para proteger o trabalhador. É complicado, né? O desespero de ter produção, como bem colocou o Gilberto, é uma situação desumana, né? A gente tem que olhar para esse lado e alertar você em casa, trabalhador e trabalhadora, que vivencia algo parecido, denuncie. Vá até o sindicato, entre em contato conosco, fale com alguns diretores, para que possamos tomar uma providência urgente se lá estiver acontecendo onde você trabalha. O período que essa pesquisa abrange, Gilberto, e qual o perfil das empresas em que aconteceram esses acidentes? A gente catou um período de março de 2010 até junho agora de 2014. São 4 anos e alguns meses, né? Certo. Por que março de 2010? Porque em março de 2010
o Ministério do Trabalho anunciou, divulgou um programa metalúrgico. Então, era um programa para fazer prevenção nas empresas, né? E saiu uma legislação nova, uma norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho, que essa norma prevê que as empresas têm que adequar a máquina, né? Máquinas e equipamentos, tem que proteger máquinas e equipamentos para não causar acidentes. Então, nesse momento, eles anunciaram esse programa metalúrgico. Então, a partir daí, a gente começa com o programa em andamento, o que aconteceu nas empresas nesse período. Então, esse período que foi a abrangência. O perfil dessas empresas, qual que é? Olha, esses acidentes aconteceram em 33 empresas. Apenas uma não era obrigada a ter CIPA. Então, pela legislação, CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que as empresas são obrigadas a ter. A metade é eleita pelos trabalhadores, outra metade é indicada pela empresa para fazer a prevenção. Apenas uma das empresas não era obrigada a ter essa comissão. Então, todas as outras empresas são empresas com mais de 20 funcionários. 44%, quase a metade dessas empresas, são empresas com mais de 100 funcionários. Então, são empresas relativamente grandes. Sim. E que são obrigadas por lei ter técnicos de segurança, né? Então, elas são obrigadas a contratar técnicos de segurança também para fazer a prevenção no ambiente de trabalho. Então, mais da a metade tem que ter o técnico e tem que ter CIPA. Tá? Nós estamos vendo aí o gráfico dos acidentes que o Gilberto nos trouxe, acidentes graves, para você reparar aquilo que o Gilberto acabou de explanar aqui, como é complicado você ver números alarmantes como esse, que nos assustam, né? Isso é uma pesquisa de março de 2010 para cá, até junho de 2014, ou seja, 4 anos e alguns meses, ou seja, é complicado. Então, observe bem aí, né, essa questão do gráfico. E esse gráfico ficou bem claro, né, Gilberto? O telespectador que está vendo aí, ficou claro e também revoltante em saber desses números que nos assustam, né? Sim, para você ter ideia, 58% dos acidentes aconteceram com pessoas entre 19 e 35 anos. Tá? E 20% desses acidentes foram com mutilações. Pessoas que perderam mão, dedos, né? Perderam parte do corpo trabalhando, né? ali no trabalho. Então, são pessoas extremamente jovens que vão receber benefícios da Previdência e que nós temos que pagar isso, né? Toda a sociedade acaba pagando isso. E mais do que isso, interrompe um sonho de um jovem, né? Constitui uma família, ter filhos, enfim, claro que vai poder ter, mas não será uma vida mais comum como deveria ser. Bom, Gilberto... Você ter ideia, um trabalhador de Santana de Parnaíba, ele perde as 2 mãos simultaneamente numa máquina, né? Então ele perde as 2 mãos ali. Esse foi um dos acidentes mais graves que ocorreram. Isso aconteceu na virada do ano, de 2013 para 2014. Quer dizer, no dia 31 de dezembro ele estava internado no hospital sem as 2 mãos. O empresário, o que aconteceu com o empresário? Teve algumas máquinas interditadas, né? E não além disso, né? Provavelmente já consertou algumas coisas e já foi desinterditado a máquina. Beleza, o rapaz né? está sem as 2 mãos. Que bom. Aí. O empresário está numa boa lá, produzindo igual um louco, né? Estupidamente, com aquela ganância, enfim, não sei qual foi o motivo, também não me interessa. Mas o jovem está lá, né? Com sem as 2 mãos. E aí? Quem vai poder ajudar? Você, empresário, vai ajudar? Deveria estar atrás das grades, essa é a minha opinião. Minha opinião de um jornalista aqui, apenas um jornalista. Deveria estar atrás das grades. É a pena mínima que você deveria receber. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao Gilberto Mazan. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista Debate. Lembrando que o tema de hoje é tão importante como todos, mas faço questão que você se concentre nas perguntas que eu estou fazendo ao nosso convidado de hoje. Gilberto Mazan, tratando o tema metalúrgico, divulga estudos sobre acidentes
nas metalúrgicas e ações para combatê-lo. No finalzinho do primeiro bloco, a gente soube aqui pelo Gilberto de um jovem que teve as duas mãos mutiladas. Né? A minha indignação com relação aos responsáveis não são máquinas, né? Que máquina não vai preso. Né? Tem que ser o empresário que contratou, que não deu a condição mínima para esse jovem poder trabalhar. Queria ver se fosse o seu filho ou sua filha que estivesse nesta máquina manuseando, eu queria ver se ele ia deixar o filho dele trabalhar. Gilberto, esse rapaz, ele perdeu as duas mãos, mas você me contava aqui no intervalo que ele foi o primeiro jovem no Brasil a testar as mãos mecânicas. Queria que você comentasse sobre esse dado aí. Ele tinha 14 dias de empresa, tá? Então, ele foi contratado, não tinha recebido nem o primeiro salário quando aconteceu isso. E ele, hoje, tem pesquisadores no Hospital das Clínicas que estão projetando mãos, né? Próteses feitas de plástico em impressoras 3D. Então, ele está passando por essa pesquisa e esses pesquisadores estão testando essa nova tecnologia. As outras próteses são muito pesadas, né, e não tem movimento. Então, a pessoa não consegue pegar objetos e tal. Então, um dado que esses pesquisadores estiveram ontem lá no sindicato, no dia 17, e mostraram isso, né? Que 90% das pessoas que usam essas próteses acabam abandonando as próteses. Então, estão desenvolvendo essas próteses novas. E esse companheiro Ricardo, que se acidentou numa metalúrgica em Santana de Parnaíba, ele está sendo o primeiro brasileiro a testar essas novas próteses. Ricardo, dizer estimas melhores para você, todo o sindicato te abraça, te abraçou, estamos juntos. Vou falar o que nesse momento, né? Deus te conforte, que você continue vivendo sua vida e parabéns aí por ter recebido essa ajuda tão importante que vai ser para você, né? Você vai levar para o resto da vida. Gilberto, o estudo também mostra que 58% dos acidentados são jovens, né? Você está falando do Ricardo aí. Aqui isso se deve falta de orientação, falta de capacitação profissional? O que é? Não, é falta de proteção em máquinas. Basicamente é isso. Então, as máquinas, elas têm previsão na legislação que ela tem que ser protegida, né? Nem que a pessoa queira colocar a mão propositadamente, não deve conseguir. Tá? Então, esse é o espírito da legislação. E é possível, tecnicamente, fazer isso, né? Então, a gente sabe que é possível. Certo. Tá? Então, e aí as empresas não fazem essas proteções, têm contratado trabalhadores e aí acontece o acidente. Poxa, mas se é possível, por que as empresas não fazem? Tem custo? Tem custo. Óbvio, mas tem custo, vai mas proteger o custo é muito menor do que o gasto que se vai ter depois do acidente, né? Então, o gasto que se tem hoje no Brasil se fala aí em valores muito altos, em bilhões de reais que são gastos em acidentes do trabalho. O estudo mostra, Gilberto, que em cada 15 dias, escuta bem, senhor e senhora, a cada 15 dias, um trabalhador sofre um acidente grave nas metalúrgicas da região de Osasco. A cada 15 dias. São seres humanos, né? Gilberto, quais são as principais consequências desses acidentes aqui na região da cidade de Osasco? Esse estudo não mostra todos os acidentes. Nós estamos falando só de acidentes graves e acidentes fatais. Tá? Nós tivemos 20% foram amputações desses acidentes graves e 14% foram mortes. Tá? Então, de 101 acidentes que a gente está analisando, 14 foram mortes provocadas pelo trabalho. Tá? Agora, pelas mulheres, se a minoria, queria saber também por parte de vocês, dessa pesquisa tão importante, que deve ser estudada e vista por todos nós, principalmente a você, é empresário na região? E eu queria saber de você, Gilberto, como está a situação das mulheres entre os acidentados? Tem crescido bastante. Chegou agora a 12% dos acidentes foram com mulheres. Tá? Nos acidentes graves e fatais, a preponderância anterior era com homens e não com mulheres, por causa do tipo de trabalho que é reservado às mulheres. Então, as mulheres é um trabalho mais delicado, mais repetitivo, né?
com uma atenção maior. Então, é esse tipo de trabalho que normalmente é destinado à mulher. E a gente tinha, entre as mulheres, um grande número de doenças. Então, se a gente for pegar as doenças provocadas pelo trabalho, mulheres é que tinham as doenças e homens os acidentes. A gente está vendo o crescimento de doenças também entre homens e vendo o crescimento de acidentes graves entre as mulheres, né? Então, outros trabalhos estão sendo colocados às mulheres também. Só uma curiosidade, nessa pesquisa dos 111, tem alguma mulher no meio? Tem algumas mulheres. Tá. Tem uma que perdeu a mão numa máquina injetora, né, como exemplo. Tá. E que exemplo, né? Não precisa de mais nada. A CIPA é uma grande aliada no combate de acidentes. Todos nós já sabemos disso. Dentre esses acidentes, Gilberto, pesquisados, como estavam as situações da CIPA nessas empresas? 1/3 delas estavam irregulares. 1/3. 1/3. Né? Os outros 2/3, quer dizer, 66%, estavam regulares com a documentação no sindicato. A gente não sabe se ela foi eficaz na hora mas com relação a documentos, as cláusulas da convenção coletiva, que tem prazos para entregar documentação, fazer reuniões, quer dizer, nessa parte, 66% estavam regulares e 33% estavam irregulares. 30% com certeza irregular e uma empresa que não era obrigada a ter CIPA. Mas toda empresa, quando não é obrigada a ter CIPA, ela é obrigada a indicar um trabalhador, treiná-lo para ele olhar essas questões. Tá? Um trabalhador, então não é uma comissão, é uma pessoa. E nessa empresa não havia isso. Havia. Então ela não era obrigada a ter CIPA, mas mesmo assim estava irregular. Tá. Falta fiscalização é um dos pontos mais críticos da nossa região. A pesquisa mostra essas falhas? É o que o estudo basicamente mostra, né? Quando a gente faz o pedido de fiscalização, aí demora praticamente 4 meses da data do acidente até ter a fiscalização, praticamente 4 meses. Dá 110 dias, né? Entre o acidente e a fiscalização chegar na empresa. O que ocorre com isso? A gente sabe que há mudanças no ambiente. Então você não consegue fazer uma investigação No momento certo. Porque, claro, Mascado, 4 meses depois, as versões do que ocorreu já mudam, né? As pessoas nem lembram direito como é que foi aquilo, como é que ocorreu. Pequenos detalhes vão sumir. Suborno também não? Não acredito nisso. Eu acredito na honestidade das pessoas, mas o sistema não tem funcionado. Então a gente tem poucos fiscais, né? Eles não conseguem atender tudo, e aí essa demora de chegar na empresa pode prejudicar toda a fiscalização, né? Toda a investigação do acidente. E o pior, quer dizer, se não for comprovado pela legislação brasileira, se não for comprovado a culpa da empresa, o trabalhador nem indenização recebe, né? Então ele fica sem outros direitos. E o INSS tem um direito, quer dizer, a Previdência Social tem um direito, que se essa culpa for comprovada, o INSS também tem que receber de volta aquilo que ele pagou para o trabalhador, que são as ações regressivas. Quando você não tem uma fiscalização bem feita e rápida, você perde esses direitos, tanto do trabalhador quanto do Estado, né? Então a gente paga 2 vezes, paga para o trabalhador, lá a Previdência Social, né, e pagamos com a perca de produtividade, de uma série de coisas, e o país fica não tão competitivo. Por isso que não cresce, né? Falei do suborno, mas eu estou falando, vai saber, né? Ó, não fala nada não, tá tudo certo, te aumento aqui e tal, isso mesmo. Tudo é possível, né? Vamos chamar intervalo, eu já volto com o Gilberto Tomazan. Fique conosco para o último bloco do tema tão importante como hoje. Metalúrgico divulga estudo sobre acidentes nas metalúrgicas e ações para combatê-lo. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. O tema do programa, Metalúrgicos, divulga estudo sobre acidentes nas metalúrgicas e ações para combater. Meu convidado de hoje é o Gilberto Tomazan, diretor do sindicato. Gilberto, mediante essas informações
que você nos trouxe, quais serão as próximas ações do sindicato? Vão ser várias, né? A primeira é a gente fazer a divulgação desse estudo, né? Não só para toda a sociedade, mas a gente quer mostrar isso para as instituições, que têm obrigações de fazer ações para prevenir os acidentes de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho já recebeu esse estudo e a gente quer marcar, sentar com eles para pensar ações que possam melhorar o ambiente de trabalho, desde fazer a prevenção, fortalecer a CIPA, ir atrás, fiscalizar de fato essas empresas que têm irregularidades para amenizar isso. Mas outras instituições também têm obrigações. O INSS, a Advocacia Geral da União, que tem que entrar com as ações regressivas. Não adianta, né? A polícia tem obrigação com isso. Então, o estudo mostra que não houve investigação desses acidentes graves e fatais. Então, quando alguém chega num posto de saúde ou num pronto-socorro baleado ou esfaqueado, a polícia tem que fazer o boletim de ocorrência e fazer a investigação disso. Quando alguém chega mutilado, é a mesma coisa, né? Legal. Então, tem que fazer esse boletim de ocorrência. Não fazem. Só fizeram em mortes, porque aí tem, para poder enterrar, é obrigado a fazer o boletim de ocorrência. Sim. Mas mesmo feito o boletim de ocorrência, não houve investigação posterior. Ou seja... Então, a gente também tem que ir atrás deles. No Sistema Único de Saúde, as vigilâncias sanitárias, nosso sindicato pega 12 municípios aqui na região, em nenhum município houve investigação desses acidentes de trabalho pelas vigilâncias sanitárias, né? Os médicos têm que fazer a notificação compulsória. Então, dengue é um exemplo muito claro. Dengue, tuberculose, outras doenças, meningite. Então, se alguém chega com uma dessas doenças no pronto-socorro, no hospital, particular ou público, o médico é obrigado a fazer a notificação, para que o Estado possa fazer a prevenção, para saber onde está ocorrendo o foco, para prevenir, para proteger a população. Nos acidentes graves e fatais é a mesma coisa. Os médicos têm que fazer a notificação para a população saber onde está acontecendo as mortes, onde estão acontecendo acidentes graves, para o Estado tomar uma providência. E os médicos não estão notificando. Não tem notificação dos acidentes por parte do SUS e nem pelos médicos particulares, pelos convênios médicos. Que beleza, hein? Então a gente quer também procurar o CRM, quer procurar o Sistema Único de Saúde, procurar as prefeituras, para que isso possa ocorrer. Então a gente tem todas as instituições, a gente percebe que tem problemas e que não consegue resolver. Esse estudo está mostrando essas deficiências nessas instituições e a gente quer procurar essas instituições para resolver esse problema, para proteger melhor o trabalhador. Bacana, muito bem. Você falou no começo da sua resposta sobre a CIPA. O sindicato pretende fazer um curso para aprimorar a atuação dos cipeiros? A gente não chama de curso, mas é um encontro para a formação desses cipeiros, para eles conhecerem essa realidade, saber como agir numa situação dessa. Quer dizer, quando ocorre um acidente dentro da empresa, como é que ele deve agir e como é que ele deve agir preventivamente, né? Para que o acidente não ocorra. Esse é o maior foco nosso. Quer dizer, não deixar que o acidente ocorra. Mas se ele ocorrer, quais são os procedimentos que têm que ser dados? Gilberto, como fazer a denúncia? A pessoa precisa se identificar necessariamente? Não. Nós estamos divulgando isso agora, a partir de agora, dessa semana que vem agora. A gente vai divulgar em toda a base, iniciamos uma campanha, então tem um número que a pessoa possa ligar, que é o 36517212, né? E ela liga, não precisa se identificar, ela vai precisar dizer qual que é a empresa que ocorreu o acidente e se ela sabe qual foi a gravidade do acidente que aconteceu com o acidentado. Para minimamente a gente começar a tomar providência, fazer as denúncias, correr atrás das instituições, pedir a fiscalização, né, para proteger aquele trabalhador e proteger os outros que porventura vão trabalhar naquela máquina que aquele rapaz se acidentou, aquela moça se acidentou. Estou vendo que o sindicato está sozinho nessa batalha, né?
Tem mais gente. A gente tem a categoria, tem os trabalhadores, a gente tem uma série de pessoas bem intencionadas que querem ajudar. Ótimo. Inclusive empresários. Legal. Tá, a gente tem inclusive empresários que claro. tem. A gente tem os maus empresários, mas a gente tem bons empresários também que querem fazer investimentos, querem melhorar o ambiente de trabalho. Então a gente tem muita gente bem intencionada que está do nosso lado querendo ajudar. Agora é importante a gente juntar forças nisso para a gente mudar essa situação. A gente não quis generalizar aqui. Nós sabemos, como toda repartição, tem os bons e os maus profissionais. Mas quando eu cito a minha indignação pela mutilação daquele jovem Ricardo, por exemplo, é desses empresários, se posso chamar de empresários ou outra coisa, né? Para mim não são empresários, que fazem das pessoas uma coisa descartável. É simplesmente isso. Não são todos, sabemos que não são todos. Agora, 36517212, você liga, denuncia e você não precisa se identificar. Isso é importante. Agora, qual a importância de manter o anonimato de quem faz a denúncia? É importante para a empresa não fazer nenhum tipo de retaliação, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, se quiser se identificar para a gente, também não tem nenhum problema, isso não vai ser divulgado quem denunciou, né? O importante é a gente saber o dia e que empresa que ocorreu o acidente e a gravidade desse acidente, né? Se foi uma morte, se foi uma mutilação, se foi um acidente mais leve, mas a gente precisa, se a pessoa está internada, não está, quer dizer, essas informações mínimas para a gente tomar as providências. Para encerrar minhas perguntas de hoje, Gilberto, por que fazer uma campanha para estimular as denúncias de acidentes nas metalúrgicas? Talvez essa campanha para evitar esse tipo de acidente? Olha, a gente tem uma legislação que, quando ocorre um acidente, as empresas têm que fazer uma comunicação desse acidente. Ela tem que fazer a comunicação do acidente de trabalho. Essa comunicação tem que ser feita à Previdência Social, é um documento previdenciário. E pela convenção coletiva e por uma outra legislação, a empresa tem que enviar a cópia dessa comunicação do acidente de trabalho para o sindicato em 24 horas. Tá? E a gente, em média, com esse estudo, a gente tomou conhecimento do acidente, em média, 25 dias depois do acidente. Isso comprova de que as empresas não estão cumprindo a lei. Né? Não estão enviando as cópias dessas comunicações de acidente de trabalho para o sindicato. Então é importante que a categoria, que os trabalhadores nos informem para que a gente possa coibir que as empresas não cumpram a lei. Está bem claro, depois dessa aula aqui com o Gilberto, eu devo encerrar agradecendo a participação dele, que tratou o tema Metalúrgicos divulga estudo sobre acidentes nas metalúrgicas e ações para combater. Você, inclusive, pode rever o programa no site do sindicato, que é o www.sindimetal.org.br. Você também pode ver o nosso programa no YouTube, é só digitar o nome do programa, que é Visão Trabalhista em Debate, ou até mesmo meu nome, Eduardo Cordeiro, e você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Quero agradecer aqui ao Gilberto Tomazan, um dos diretores do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, por ter vindo até ao nosso programa e ter debatido um assunto tão importante e pertinente como esse. Obrigado, Gilberto. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de a gente divulgar esses números, essa campanha. Isso vai ajudar muito os trabalhadores metalúrgicos. Muito obrigado. Imagina, parabéns pelo trabalho. E eu agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, dando audiência. E a sua participação, você sabe, é muito importante para nós. Clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, num próximo programa. Tchau.